Solaro com o técnico Lacerda. Pode começar. Professor, primeiro parabéns pela vitória. Eu quero saber se o senhor acha que a palavra eficácia, se o senhor acha que sua equipe foi eficaz ou faltou eficácia. Jogou, teve volume, mas notadamente o Operário entrou numa outra competição de fato. Então se seria a palavra eficácia que faltou um pouco hoje para o Amazonas jogar melhor? Sim. Mas eu acho que alternou durante a partida. A gente oscilou muito dentro da partida e isso é uma coisa que me incomoda muito. Falei para os atletas agora. Se tu não tá bem, às vezes eu prefiro assim, se tu não tá bem na partida, tu baixa um pouco o bloco, joga um pouco mais reativo, né, jogando em transição. Quando tu tá bem no jogo, tu propõe o jogo. Só que a gente oscilou muito, né? E o que me incomoda, e já aconteceu no último jogo contra o Princesa, eu já falei para os atletas, a gente enfrentou um Princesa que, vou sair um pouco, não vou sair do contexto, mas um Princesa que jogou contra um time de Série B e jogou melhor. Eu vi um Princesa melhor contra o Paysandu, que é uma equipe de Série C e uma equipe com investimento super alto. E nós, contra o Princesa, fomos muito superior, com todo o respeito. E tivemos, o que aconteceu no jogo? Muitos erros, muitos gols perdidos. Hoje, se a gente faz os 2 gols que a gente desperdiçou no primeiro tempo, com o Laércio e com o Alisson, e não tô aqui, né, individualizando, não é nada, depois a gente errou um com o Juan no segundo tempo, na minha opinião, gols claríssimos, deslancha. Porque aí são 3 gols, né? Foi 2-1, poderia ter sido um placar mais elástico. Então eu acho que é isso. A gente trabalhou finalização na quarta, na quinta e na sexta, para intensificar isso. E a gente trabalhou situações de finalização cara a cara com o goleiro, porque a gente sabia que ia acontecer hoje e aconteceu novamente, né? Mas faz parte do processo, né? O que eu vejo de diferente? A gente enfrentou uma equipe que desde que assumiu o Paulo Morgado evoluiu. Até falei pro professor no final do jogo ali, dei os parabéns para ele, porque eu vi muita evolução dentro do trabalho depois que ele assumiu o trabalho do Operário, né? Então assim, é normal, é um jogo de mata-mata, eu confio muito no grupo que eu tenho. A gente podia ter saído perdido hoje aqui, porque estava 1-1, teve vários contra-ataques da equipe do Operário, e se a gente perde? Eu não poderia fazer terra arrasada, porque eu não sou de fazer terra arrasada, né? Algumas pessoas fazem, mas eu não. Se a gente perdesse o jogo, eu ia continuar acreditando que a gente ia reverter lá no jogo da volta. Agora, na minha opinião, é um jogo que é uma fase que está em aberto ainda, porque eu respeito muito todos os adversários, né? Respeito muito a equipe do Operário. Nós vamos ter que trabalhar muito durante a semana para a gente não ter isso que tu falou, né? Essa falta de eficácia, em alguns momentos tem muita eficácia. A gente tem que manter uma média para a gente não oscilar dentro da partida. E aí o senhor falou também que o senhor ia, ao longo da semana, falando da primeira fase, o senhor falou muito que teve muito erro, mas teve muito acerto. Sim. Isso obviamente ia potencializar os acertos e evitar os erros, né? Eu sei que não tem nada a ver com o senhor, mas ano passado o Amazonas chegou numa fase de quartas também, numa situação em que estava muito em aberto. E esse detalhe, sabe, professor, aquela primeira fase dos erros, numa quarta de final, não é possível você repetir o erro, porque o erro pode ser fatal e você ser eliminado. Sim. Então, como é que o senhor vai trabalhar essa semana, né? Eu sei que o senhor vai falar que vai ajustar erros, mas como, de certa forma, fazer eles entenderem a chave da necessidade do próximo jogo? É o que a gente já fez essa semana, porque o que a gente tem que botar na cabeça do atleta? A gente faz uma primeira fase, como foi pedido, a gente tem que terminar no primeiro lugar, atingir 19 pontos, e a equipe atingiu 19 pontos, e o que eu falei a semana inteira para eles e reforcei na palestra, já não vale de mais nada. Né? Não vale de mais nada. Eu vi hoje o exemplo, teve o jogo antes do nosso, né? O Manaus estava com a vantagem, agora o Nacional já reverteu. É um jogo em aberto. Então assim, o que a gente coloca dentro dos atletas, que é uma coisa que eu gosto do grupo do Amazonas, e quando eu falo do Amazonas, eu já falo do Amazonas do ano passado, que o que aconteceu antes da minha chegada, eu não vou falar porque daqui a pouco eu posso estar atingindo alguém, mas sobre a nossa gestão, a gente foi muito forte nos mata-matas, né? E isso me dá um alento, né? Isso que eu reforcei para os atletas. A nossa equipe, ano passado, ela cresceu dentro do mata-mata, tirando aquele mata-mata do Pouso Alegre, mas aí já houve um relaxamento natural. Mas o que a gente vai salientar? A gente vai continuar trabalhando muito, né? Porque a gente tem que sempre buscar evolução. Eu como treinador busco evolução a todo momento, né? Então assim, a gente vai continuar buscando a evolução, minimizar os erros. Hoje o gol que a gente sofreu, cara, uma fatalidade que praticamente dificilmente volta a se repetir, né? A gente tem que potencializar as coisas boas, e que as coisas boas, eu não vou ficar falando aqui o que tem de coisas boas, até para não dar arma para o adversário, mas a gente está vendo que a gente está criando de oportunidade. Alguns jogadores em crescimento, como é o caso do Locatelli, que é a segunda partida que ele entra e ele muda o cenário da partida, porque é um jogador com muita qualidade, né? E isso quem ganha sou eu e o Amazonas, porque claro, é dor de cabeça para ver quem que vai entrar, quem que vai sair, mas mais ou menos é isso, Larissa, a gente tentar potencializar os atletas e mobilizar eles, que agora é só decisão. E o que é bom agora, não tem mais jogo fácil, né? É só de jogo decisivo. Por que é só decisivo? Porque agora tem o Operário,
Se a gente passar, e eu acredito que a gente vai fazer de tudo para passar, depois vai ter a semifinal, depois vai ter a final, e depois começa a Série C. E a Série C é cada decisão. Um time que nem o Amazonas que está entrando pela primeira vez na Série C, a gente não pode ter planejamento, muito planejamento. Ah, vamos fazer tantos pontos, não. A gente tem que jogar cada jogo uma final. Lacerda, eu queria que tu avaliasse hoje a estreia como titular do Adriano, né? Nesse campeonato amazonense, o time ficou sem Yuri aí, desfalcou, saiu machucado no último jogo contra o Princesa, então eu queria que tu fizesse uma avaliação da partida do Adriano hoje. Na verdade, eu não precisava nem citar, porque foi uma partida muito acima da média. Eu conversei com os atletas, o Adriano foi um atleta que foi um dos poucos que não tiveram oportunidade ano passado de iniciar uma partida jogando. E aí perguntar por que o Adriano permaneceu. O Adriano permaneceu porque quando ele foi acionado nas poucas vezes ele foi bem e o treinamento dele é muito bom. A questão era a oportunidade, né, que eu falo para os atletas, tu tem que estar sempre preparado. E aí vamos lá, agora eu me coloco, como eu fui atleta, eu me coloco no lugar do Adriano. O cara tá aí há 1 ano sem jogar uma partida oficial. E aí ele vem logo com uma pedreira. Esse jogo de hoje, no momento, é o jogo mais importante do ano. E, tipo assim, com todo respeito, a gente não sentiu a falta do Yuri, que é um jogador importante da nossa equipe. Adriano muito bem, mas acho que é só para ratificar todo o trabalho que ele faz no dia a dia. Tá de parabéns, na minha opinião, um dos melhores em campo, né? Fez uma grande partida e é isso que eu espero dos atletas. Queria que tu avaliasse um pouco a mudança que tu fez aí no segundo tempo com a entrada do Locatelli, trouxe ele para jogar um pouquinho mais baixo com o Tavares. É uma opção também que tu tem para deixar de repente o time mais agressivo, mais ofensivo? A gente trabalhou. Naquele primeiro jogo que eu fiz isso, não deu tempo, que o Locatelli tinha chegado em cima da hora, mas agora a gente trabalhou muito essa semana, né, de jogar com o Locatelli e Tavares 2 meias. E a nossa ideia, o que era? A nossa ideia era jogar por dentro para tentar abrir os corredores com o Juan por um lado, com o Douglas pelo outro. E deu certo, porque a gente conseguiu ter mais posse. O Locatelli é um jogador com muito recurso, e aí se junta com o Tavares, que também é um jogador com muito recurso, e a gente conseguiu envolver, só faltou fazer os gols, né? A gente criou bastante situações de linha de fundo, com o Charles aqui a gente chegou diversas vezes, com o Adriano do outro lado, e daí depois com o Renan que entrou no final e entrou bem na partida, faltou só terminar com os gols, mas o mais importante foi a vitória. Show, Lacerda, obrigado.